7 horas mais 40 minutos, 7 horas e 40 minutos, manhã de quarta-feira. Eu sou Alessandro Cunhasque, muito bom dia para vocês. Estamos começando mais um Jornal da Manhã em entrevista. E olha, com a baita notícia, sinceramente fiquei com um pouquinho de inveja. Quem assistiu o Jornal da Manhã há pouco acompanhou já a matéria da poupança premiada. Saiu para um sortudo lá de Santa Rosa do Cuí, que é atendido naquela agência. E o Nelson, aliás, já apareceu por aqui. O Nelson, na época a gente fez uma matéria, acho que se eu não me engano foi ano passado, uma matéria para a série Agromais, e ele foi um dos que investiu na plantação de feijão. Então, um produtor rural e também investe na poupança premiada. Todo mundo busca um seguro, ter um aporte ali futuro. E foi um dos premiados, R$5.000 para o bolso nessa reta final de ano, top demais, né? E olha, ainda teremos o sorteio de R$1 milhão. É muita coisa, né? No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com o gerente Thiago Bach, que é o gerente desta agência, né? E imagina, Thiago, pelo teu envolvimento, você é da casa, né? E cria uma relação muito forte, né, com aquela comunidade. A comunidade de Santa Rosa, ela tem uma relação muito forte um com o outro, né? Haja vista que você, sendo de lá, trabalha na agência do Sicredi, que é uma coisa rara da gente ver, né? Mas para ver o quanto é importante essa relação nessa comunidade. E eu vi até você ontem no material emocionado, né? Por conta, querendo ou não, é uma forma de dividir, né, essa alegria com o produtor e o Nelson, mais ainda, né? 5 mil na conta, tá ótimo para fechar 2025. Bom dia. Bom dia, Cunhasque. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Então, ontem a gente fez a entrega do cheque de 5 mil aí pro Nelson. Para nós, lá da agência, foi uma felicidade imensa, porque é o primeiro prêmio nesses 9 anos de campanha. Desde 2016, a gente vem buscando, era 2 mil e depois foi para os 5 mil. E a gente sempre tentando, com os associados, fazendo as programações, fazendo os depósitos em poupança para trazer esse prêmio para Santa Rosa. E esse ano a gente teve a felicidade de ter um contemplado na agência, que é o Nelson Salcher, né? Então, um cara jovem, né? Tem minha idade, então é um cara bem jovem, né? Mas que também acredita na comunidade. Então ele mora praticamente em Medianeira, lá na linha Sávio, né? É uma tríplice fronteira ali, né? Porque exatamente. E pelos vínculos que ele tem familiares em Santa Rosa, ele tem a conta com os Sicredi lá em Santa Rosa. Ele, o pai dele, que teve junto ontem, né? Com o filho lá. Então eles têm o vínculo e mantêm a conta lá em Santa Rosa, né? Então isso mostra muito a questão dos laços familiares, né? Então a comunidade pega ali o eixo que a gente atende do distrito de Santa Rosa ali, que engloba Santa Cruz, São José, Uruçanga, Santa Isabel aí, que é a maior parte dos nossos associados. A gente tem esse laço forte com a comunidade, né? Tem a campanha também, mas o nosso movimento com as comunidades ali, um envolvimento do Sicredi com isso. E aí quando a gente tem um prêmio desses, a gente fica muito feliz porque é alguém conhecido nosso que vai ter um benefício bem legal para essa reta de final de ano aí também, né? Sem dúvida nenhuma. E é tão interessante esse vínculo que você está comentando, porque o Nelson, ele fica, vamos supor, colocar uma linha de fronteira, né? Do lado de cá, né? Lá de Medianeira. E aí ele produz feijão. E daí a gente, quando foi fazer a matéria lá, a gente começou a olhar para a região e ver que do outro lado também tinha gente plantando feijão. Quer dizer, a relação que se cria e a base de informação fez com que aqueles produtores... Então, por isso que a gente consegue ver, além das fronteiras ali de município, a gente vê uma unidade, né? E isso se converte nessa forma, só para a gente ter num exemplo. Agora, Thiago, a campanha ela não terminou, né? Não, a campanha ela continua agora até a metade do mês de dezembro. E aí a gente tem o grande sorteio final, que é de R$1 milhão, mas ainda vão ter os sorteios semanais, os 10 sorteios semanais de 5 mil, ainda vão acontecer até a metade do
do mês de dezembro, o sorteio mensal de 50 mil, que ainda do mês de novembro vai ser feito o sorteio, que vai ter um sorteio de 50 mil. E, lógico, ali no dia 15 de dezembro vai ser extraído o número da Loteria Federal. E aí, na sequência, a gente vai ficar sabendo quem foi o ganhador do R$1 milhão. Então, assim, hoje, na cooperativa, nós temos 63 ganhadores no total. Então, 61 ganhadores foram do prêmio de R$5 mil e já tivemos 2 ganhadores do prêmio de R$50 mil da campanha de poupança. E no mês de outubro, até para trazer quem foi o ganhador do R$500 mil da campanha de poupança, foi bem perto, foi aqui do outro lado do parque, Capanema. Olha aí. Foi para o município de Capanema o prêmio de R$500 mil. Então tá perto, né? Então tá rodando aí. E a gente torce muito, que até brincamos ontem com o Nelson, né? De quem sabe pela primeira vez na cooperativa, às vezes o cara que ganhou 5 mil ter a felicidade de ganhar 1 milhão ainda, né? Mas a sorte é para todos. Quem estiver participando da campanha desde o início de fevereiro, quando a campanha iniciou, os cupons são cumulativos. Então, eu depositei lá em fevereiro, eu tenho 10 cupons. Ele concorre o ano inteiro e vai para o sorteio final também. Então, e quem não tem ainda conta no Sicredi, pode abrir, que ainda dá tempo de acumular pontos e participar. E como que faz ali para direcionar para poupança? Quem não tem, naturalmente, vai ter que abrir a conta na agência, né? Na agência que escolher ali pela questão geográfica, né? Mais próxima, né? da sua residência. Mas aquele que também já é associado, mas ainda não, até ontem, talvez, saiu 5 mil aqui, eu vou ter que, igual, né, tô gastando um dinheiro aqui, eu tenho que já fazer porque todo mundo tem no planejamento, fazer uma reservinha, né, pelo menos tem que fazer, né, a longo prazo, talvez tem filho, talvez tenha um negócio mais para frente para fazer e não tomou uma decisão muito certa. Então, se você deixa o dinheiro ali na conta ou em alguma aplicação, muitas vezes você se sente tentado a retirar esse dinheiro, né? Então, enfim, e final de ano é campeão de fazer isso, né? É o principal, né? Quem é associado, a gente tem a poupança integrada. Então é só chegar numa das agências, na agência que é atendido, né? E falar que quer participar da campanha, que a gente vai direcionar para a poupança integrada conta corrente. Não precisa nem abrir uma nova conta. É dentro da conta corrente mesmo. E aí a campanha funciona da seguinte forma: R$100 depositado é um cupom. E se você fizer em forma de programação, os R$100 ele gera 2 cupons. Né? Então você pode participar dessa forma. Tem a opção também de poupança pura. Eu não quero ter uma conta corrente. Então tem a opção de abrir uma poupança pura. Mas hoje, no cenário atual, se for pensar, praticamente todo mundo precisa ter uma conta corrente, né? Então, o meu conselho é: abra uma conta corrente e direcione para a poupança integrada, que você tem o benefício de ter a conta corrente e ter a poupança integrada da sua conta corrente. Sem dúvida nenhuma. É um caminho assim bem simples, né? E bom, né? Nesse sentido. E ontem, essa notícia do Nelson, né? Ganhando R$5 mil lá em Santa Rosa, olha como que mudou a autoestima do produtor. Porque a gente já trouxe até aqui na Série Agro mais 2 matérias refletindo uma realidade preocupante, né? Ela não era grave, mas era preocupante, porque a gente tinha incidência de pouco sol, tempo muito fechado, muita umidade, frio, e da última semana para cá, do fim da semana passada para cá, o sol finalmente apareceu da forma que tem que ser em novembro. E aí a gente já vê as lavouras se transformando. Então, quer dizer, o produtor já tá aliviado, né? Que sabe que agora vai, né? Exatamente. Eu tive dando uma volta essa semana lá no interior, e a gente vê um cenário bem diferente do que era de 10, 15 dias atrás, né? As plantas parece que não estavam vingando, vamos falar assim, não estavam se desenvolvendo da forma que a gente esperava pelo ciclo da cultivar, né? Mas agora que o clima, ele tá muito bom. Se concretizar as chuvas que estão para vir aí para o fim de semana, será excelente. Então estamos tendo bastante tempo de sol, um clima quente, agradável para as plantas. Durante a noite ainda estamos tendo um clima ameno. Então, espetacular, falar assim.
Mas se a gente for fazer uma análise, questão histórica, normalmente o nosso calor vinha antes, né? Antes. Normalmente, início de novembro, a gente já tinha um período bem quente, né? E esse ano passou praticamente da metade do mês de novembro para a gente começar esse aquecimento. Mas, graças a Deus, vamos falar assim, o clima está colaborando, a gente não passou por nenhum intempérie que comprometeu a nossa região aqui. Então, estamos se encaminhando para um ano muito bom de safra. Torcer agora, vamos falar assim, que as chuvas venham da forma correta, nos momentos certos, que a gente vai ter uma boa safra de soja aí. Depois de tanto sol, tem uma previsão de chuva para domingo. E segunda-feira o sol deve voltar a aparecer. Perfeito, né? Perfeito. Ótimo. Perfeito se confirmar isso. É tudo que uma planta precisa, né? Água e sol. E aí o resto, o produtor é expert nisso aí, é profissional, sabe o que tem que fazer para cuidar bem da sua lavoura para chegar até o final com uma boa safra, né? E acho que lá em janeiro a gente possa projetar aí já uma safra concreta, né? O Deral já anunciou que vai ter um aumento de 4% na produção. Então, na estimativa, e isso quando você olha em bi, é bem significativo, né? Então, a gente espera também que ano passado tivemos números recordes, né? Foi importantíssimo. Talvez se o preço tivesse R$20 a mais, o produtor teria dado um salto, mas a gente sabe que não depende só, nesse caso, o produtor depende do clima e da cotação, né? Da commodity, que é a soja. Enfim, mas a expectativa é boa e isso tudo reflete, né? Principalmente no teu setor aí em Santa Rosa, né, Thiago? Eu até brinquei ontem, você olha para fora da... Você não precisa nem sair da agência para saber como que tá a lavoura, já tem essa percepção. Do lado de fora já tem um mar verde, né? Então a gente percebe no próprio agricultor, quando você começa a conversar, quando a lavoura começa a se desenvolver melhor, é nítido. A emoção, vamos falar do agricultor, é falar da sua lavoura, porque ela está produzindo, então você está conseguindo planejar e projetar coisas para o futuro, né? Então, quando a gente planta, a gente tá naquela assim, tem que nascer bem. Sim. Aí nasceu, né? Agora tem que chover bem. Então, por enquanto, o clima ele tá colaborando para tudo dar certo, né? Então, e projetando assim, chuvas boas até o final do mês de dezembro, começo de janeiro, a gente tem tudo para ter uma safra ótima aqui na nossa região, né? Talvez superando números do ano passado, né? Ou desse ano, né? Da safra de soja que foi colhida esse ano, né? Então, essa é uma grande expectativa para a região nossa, né? Porque o clima hoje ele tá favorável para termos uma ótima safra. Bom, para quem está na tua região aí, ainda não tem conta no Sicredi, como que faz lá, como que procura a agência? Falando aqui das 3 agências de São Miguel, né? Então a gente sabe que a abrangência é maior da rádio, mas aqui no município de São Miguel podem procurar a agência da Vili Bart, né? Ou quem é mais por campo de atuação, vamos falar assim, Santa Rosa. Hoje a gente tem agência lá em Santa Rosa, hoje não, já temos 42 anos a agência lá. Pode procurar um de nós na agência, a gente vai estar orientando. Se não tiver a conta, a gente vai estar abrindo a conta, direcionando para a campanha também. Então a gente fala, às vezes eu moro longe da agência Santa Rosa. Só que hoje a gente tem todo um atendimento digital para quem quer ser digital também, né? Então a gente faz a abertura e faz o atendimento lá pela agência também. E também tem a agência da Duque de Caxias aqui em São Miguel, quem é mais voltado para o público empresarial, que queira conhecer um pouco da campanha, pode procurar aí a agência da Duque de Caxias. Então tá perfeito, Thiago. Te agradecer aqui pela presença, lembrando sempre que uma mão para estar aí para ajudar é o Sicredi, né? Tá falando aqui alguém que é associado já desde os anos 2000, então a gente aprendeu e viu o Sicredi na nossa região ajudar a realizar os nossos sonhos, né? Acreditou na gente quando eu posso dizer que a gente precisava se locomover, eu fiz financiamento de automóvel, de moto, só com o meu salário, né? E no começo da carreira ele é muito pequeno, né? Então, assim, ter alguém que acredita em você é muito especial e por isso que a gente mantém uma relação de longa data e eu percebo que quem começa com o Sicredi
Você vai conversar aí com os mais antigos, é 20, 30 anos de história, então a gente entende agora o porquê, né? Cunhasque, que agradecer o espaço aqui da rádio também, aos nossos associados, né? E aos não associados que queiram conhecer o Sicredi, que procurem uma das nossas agências para conhecer um pouquinho mais do modelo cooperativo, do modelo de trabalho do Sicredi também. O Thiago tá feliz também porque o Grêmio ganhou ontem, né? O Grêmio ganhou ontem, não cai mais, né? Esse é um fato. Agora a torcida é só para um lado, né? A torcida... Não, eu não vou dizer que pro Inter não sair, porque ele vai sair, né? O Inter tem mais condições do que os outros clubes de se manter, né? Mas como um bom gremista, né? A gente sempre fica na apreensão, né? Mas olhando a tabela para os times que estão mais abaixo, está um pouquinho mais complicado. E até para não estragar uma festa que a gente vai ter no dia 20 de dezembro em Santa Rosa, que vai ter a carroçada do Grenal, né? Ficaria até um pouco chato, os gremistas puxando e o Inter em cima e não estando os dois times na Série A. Então, como um bom sulista, vamos falar assim, a gente tem que torcer para os dois times do Sul estarem na Série A no próximo ano, né? Muito bem, obrigado, Thiago. Vamos deixar assim, 7h57, eu vou virar direto, Luiz. Daí a gente fecha aqui, só aproveitando esse gancho, porque ontem tivemos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Poderia ter saído campeão